Você está começando seus estudos com Java, lógica de programação, já aprendeu a declarar variáveis, só que os valores estão fixos no código. Se você quer aprender como deixar esses valores dinâmicos, onde a própria pessoa que vai utilizar o sistema pode informá-los, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Boas-vindas ao canal do Javão. No vídeo de hoje vamos continuar os nossos estudos em lógica de programação utilizando Java e vamos continuar aprendendo mais coisas relacionadas com variáveis. Então vamos ver qual que vai ser o objetivo da aula desse vídeo de hoje. Então a gente vai continuar esses estudos em relação às variáveis que a gente já viu no vídeo anterior, que representam as informações do nosso algoritmo, os inputs, e a gente aprendeu como fazer essa declaração de variáveis no Java. Então eu mostrei alguns tipos primitivos do Java, também mostrei as tais das strings, os textos, e a gente começou a manipular essas informações na nossa aplicação. Porém, essas informações estão fixas, então no próprio código a gente já preenche o valor dessas variáveis. E a gente até aprendeu como fazer para trocar esses valores, mas de qualquer forma eles ainda estão fixos no código. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender como deixar essas informações dinâmicas. Então eu não quero que as informações fiquem fixas no código, eu quero que a própria pessoa, usuária, que vai utilizar o sistema, ela mesma forneça essas informações de alguma forma, seja em algum arquivo ou ela vai digitar ali no teclado mesmo. Então, essa é a ideia principal desse vídeo de hoje, a gente aprender como ler informações do teclado e a gente também vai aprender mais algumas coisinhas básicas ali para quem está começando a programar com Java. A gente vai aprender a juntar textos, né? Se eu tenho um texto, eu quero juntar com uma outra informação, que é um processo chamado de concatenação. E a gente também vai aprender a como fazer comentários no código, caso você queira deixar uma anotação para se lembrar posteriormente. Então, esse vai ser o objetivo desse vídeo de hoje. Então, vamos lá? Partiu? Bora continuar programando em Java. Vou trocar minha tela aqui para o IntelliJ e eu estou com aquele mesmo código que a gente parou no vídeo anterior. Então, a gente tinha criado o nosso projeto de gestão escolar. Aqui no Project à esquerda, está lá o nosso projeto, dentro do SRC a nossa classe que eu chamei de principal e dentro da classe aquele método main para ser o ponto de partida do nosso projeto. E a gente tinha feito só um system out, dando boas-vindas ao sistema de gestão escolar e a gente aprendeu aqui toda essa parte de declaração de variáveis e como fazer isso no Java. Então a gente aprendeu quais são os tipos de variáveis que a gente pode declarar no Java. Então aprendemos a usar o int, double, string para texto, booleano e aprendemos também a fazer impressão, né, desses valores diretamente aqui no systemout.println. E a gente parou nesse código aqui. Então essa aqui é a ideia. E ficou aquela dúvida no final, né? Poxa, Rodrigo, mas desse jeito a informação está fixa no código. Poxa, será que a pessoa lá, a professora Marli que vai usar o nosso sistema, ela vai ter que abrir o código e ficar trocando diretamente no código quando ela quiser trocar essas informações? E a ideia é que não, né? Óbvio que não. Ela vai ter que informar no sistema de alguma forma. Então hoje a gente vai aprender como que eu posso fazer para ler uma informação do próprio usuário. Ele vai digitar alguma coisa no teclado e eu quero ler esse valor do teclado e não deixar fixo no código. Essa que é a ideia. Então vamos alterar esse programa, alterar toda essa parte aqui onde tem essas variáveis. E ao invés da gente deixar fixo o valor, eu quero ler do teclado. A pessoa vai digitar lá na execução do programa. Essa que é a ideia. E aí vem essa dúvida, né? Poxa, como é que eu faço isso para ler uma informação do teclado, para pedir para a pessoa digitar alguma coisa na tela quando a aplicação estiver sendo executada? Então para fazer isso, vou até quebrar a linha aqui. Em cima da linha aqui que tem o nosso string nome, igual ao Rodrigo da Silva, para fazer uma leitura no Java, como isso é um negócio mega comum, o Java já tem um código pronto dele para fazer isso. Igual a gente viu aqui que tem um tal do system, que serve, dentre outras coisas, para quando a gente quer imprimir alguma coisa na tela. Tem o tal do system e lá dentro desse system tem esse tal de out.println. Então o Java já tem vários códigos prontos e utilitários para coisas comuns, corriqueiras do dia a dia. Dentre eles, leitura de dados. Então aqui em cima, antes de declarar a primeira variável nome, eu vou escrever o código para chamar essa classe do Java, que é a classe que sabe fazer leitura. E aí, como eu vou precisar fazer leitura várias vezes, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de leitor e essa variável é quem vai fazer essa leitura. Então, vou chamar a variável de leitor é igual a, e aí eu vou atribuir alguma coisinha. Só que lembra,
não é assim que se declara variável no Java, né? Não é só o nome. Antes do nome a gente tem que colocar o tipo. Qual é o tipo de informação que essa variável leitor vai armazenar? No caso, não vai ser string, nem int, nem double. Vai ser um código, uma classe do próprio Java. Então o Java tem uma classe chamada scanner. E aqui eu vou digitar esse nome scanner. E isso daqui, lembra, o nome não é tudo em minúsculo, começa com a primeira letra em maiúsculo. Então isso daqui é uma classe, assim como a nossa classe principal, assim como a classe string, assim como a classe system. Relaxa que mais pra frente a gente vai entender o que é classe, mas você já começou a ter uma ideia. Opa, classe é um bloco de código que dentro dele tem coisas e a gente pode chamar de qualquer lugar essas coisas que tem dentro de uma classe. Por enquanto, abstraia, depois a gente vai entender com calma. Então, deixa eu só apagar aqui, ó, e vou começar a digitar tudo de novo. Aqui vai ter uma diferença, uma novidade. Quando a gente digitar aqui scanner, eu comecei a digitar a palavra scanner, ó, S maiúsculo. Percebe que o Java, aqui, o IntelliJ, ele tem essa ferramenta de autocomplete. À medida que você vai digitando, ele vai dando sugestões, como se fosse o teclado ali do seu celular, que vai fazendo autocomplete conforme você vai digitando palavras. Então eu digitei a letra S e aí ele sugeriu, olha, será que é system que você quer? Será que é string? Será que é scanner? Ó, o scanner aparece. E se eu fosse digitando agora a letra C, ó, aí ele já filtrou só coisas que começam com S seguidos de um C. E aparece aqui o tal do scanner, ó, S-C-A-N-N-E-R. E percebe que do lado aparece um tal de java.util. Então, quando eu der um Enter agora, eu vou estar escolhendo essa opção que ele está sugerindo, é a única opção. Dei um Enter, ele completou para mim a palavra scanner, só que ele não fez apenas isso. Se eu subir aqui o código, lá para a primeira linha do programa, antes do public class principal, apareceu uma nova instrução aqui, ó, chamada import, e aí a palavra import está na cor marrom, laranjado, sei lá que cor é essa. Lembra que essa é a cor de palavra reservada do Java. Então ele fez uma declaração aqui usando uma palavrinha nova do Java, que é a tal de import, que em inglês significa importar, eu estou importando alguma coisa. E depois ele deu um espaço e colocou o nome aqui da coisa que ele está importando. E ele colocou, eu quero importar o tal do scanner, só que não vem apenas a palavra scanner, vem um tal de java.util.scanner. Então isso daqui é um negócio chamado pacotes, depois com calma eu vou te explicar o que significa isso. Mas para usar essa classe scanner, a gente tem que colocar essa instrução aqui do import, beleza? Só que você não vai precisar fazer isso, digitar esse texto manualmente. Quando você, vou até mostrar de novo, eu vou apagar essa primeira linha do import, apaguei lá a declaração da variável, comecei a digitar scanner, ó, ele sugeriu ali o scanner, a primeira opção é o scanner, quando eu der um Enter, ele completa a palavra scanner e lá em cima já faz o import sozinho. Então, vantagem de usar uma IDE. A IDE, além de fazer o autocomplete, sugestões, ela faz a importação automática de coisas que você for usar no seu programa. Essa que é a ideia. E aí, por que tem que ser feito esse import aqui? Basicamente, depois eu vou explicar com mais calma essa parte de pacotes e de imports. Mas a ideia é, toda vez que eu quero usar uma classe do Java ou de outras ferramentas, a gente tem que dizer para o Java da onde que está vindo essa classe scanner. Ó. Então eu estou falando, Java, eu quero usar a classe scanner, só que o Java vai olhar e falar, tá, mas da onde que vem essa classe scanner? O Java tem milhões de classes dele, internas. Como é que ele vai procurar essa classe scanner? Onde é que ele vai procurar encontrar essa classe scanner? Então daí que vem esse import, é para dizer para ele, olha, essa classe scanner, ó, importe ela desse endereço aqui, é como se fosse um endereço, que é o tal do pacote que depois a gente vai ver com calma. Então import java.util.scanner. Essa que é a ideia. Estou usando uma classe do Java ou de terceiros, depois a gente vai ver isso também com calma. Tem que fazer um import aqui. Só que aí talvez você esteja se perguntando, ué, Rodrigo, mas a gente já usou coisas do Java e não precisou importar. Por exemplo, e o system? O system não é uma classe do Java, não está com a letra S maiúscula? E a string, ó, a string também não é uma classe, não está com a letra S maiúscula? Por que a gente não teve que fazer o import do system e do string? Aí tem uma questão importante aqui. Para a classe system e a classe string, o Java já faz o import automaticamente. Tem várias classes do Java que ele já importa sozinho. Só que o scanner não faz parte dessas classes que ele importa sozinho. Então o scanner sim tem que ter essa primeira instrução aqui fazendo a importação.
E um detalhe importante, essa importação ela vem antes da declaração da classe. Ó. Antes do public class principal, é aqui em cima que a gente faz o import de tudo que a gente for usar e que o Java não importa automaticamente. Beleza? Depois a gente vai ver isso com calma. Voltando aqui, então tem esse scanner, eu vou declarar uma variável. Lembra como é que declara a variável? Tipo da variável, que no meu caso aqui vai ser scanner. O nome, vou chamar de leitor, podia ser qualquer nome, né? Nome de variável, você escolhe aí o nome. Igual, aí aqui vai vir uma coisinha nova. Para a gente criar esse tal de scanner, tem que usar uma palavrinha do Java reservada, ó. Apareceu aqui em marronzinho também, chamada new. E aí de novo passa scanner, que é o nome da classe. E agora tem que abrir um parênteses, fechar um parênteses e aí vem um ponto e vírgula no final. Então esse new aqui também é uma coisa nova, tem a ver com orientação a objetos, mas por enquanto não se preocupa com isso, depois a gente vai entender com calma, beleza? Então, preocupe-se apenas com isso. Como é que eu faço para ler algo do teclado? Tem que usar o tal do scanner. Aí a gente declara uma variável do tipo scanner, então scanner, nome da variável é igual a... Para criar um scanner tem que ter essa palavrinha new, de novo o nome da classe scanner, abre e fecha parênteses e o ponto e vírgula no final, já que isso é uma instrução. É isso. E o scanner tem que ser importado, o import é lá no começo do arquivo. Beleza? Basicamente isso. E agora perceba que aqui ó, no abre e fecha parênteses do scanner tá pintado de vermelho. Lembra que quando está vermelho é erro de compilação. E dá para você saber também que tem um erro de compilação, ó, indo lá no canto superior direito, aparece aqui um ícone, ó, e apareceu um vermelhinho aqui, ó, número 1. Tem um erro. Amarelinho, ó, um triângulo amarelo, é um warning. O warning é só um aviso, mas não é um erro, ele não impede a execução do programa. Beleza? E aparece um verdinho aqui também, ó, 8 vezes, que aí não é nem erro nem warning. Esse verdinho aqui é tipo erro de digitação. São as variáveis com nome em português, que ele não entende português, ele só entende coisas em inglês. Então a variável idade, nota, esses nomes em português ele não entende. Mas isso não é erro, então não impede nada. Então aqui está dando erro ó, na hora de criar o scanner. Por que está dando erro? Aí tem um detalhe importante. O scanner ele serve para ler informações. Mas eu não falei ler informações do teclado, eu falei ler informações de alguma fonte. Então ele consegue ler do teclado, consegue ler de um arquivo, consegue ler de vários locais. Então por isso que está dando um erro aqui. Ó. Nesse abre e fecha parênteses, aqui dentro dos parênteses, eu tenho que dizer para ele de onde esse scanner que eu estou criando e guardando na minha variável leitor, qual que é a fonte de dados dele, de onde que ele vai ler. Eu preciso dizer se é de um arquivo, qual é o nome do arquivo, se é do teclado ou se é da onde que ele vai ler essas informações. Então por isso que ele está dando um erro. É obrigatório eu dizer para ele de onde que ele vai ler as informações. Beleza? No nosso caso, eu quero ler do teclado. Como é que eu falo para ele que é do teclado? Aí aqui dentro dos parênteses a gente passa system, com a letra S em maiúsculo, .in, system.in, in de input, entrada. Então esse system.in é o código aqui do Java para representar o teclado. Então estou criando um scanner e passei aqui nos parênteses a fonte de onde ele vai ler. System.in para dizer que é do teclado. Beleza? Essa que é a ideia. E agora, sempre que eu quiser ler alguma coisa do teclado, é só usar essa variável que eu chamei de leitor. Então, por exemplo, aqui na minha linha 10, onde eu estou declarando a variável nome, string nome igual a, aí tá ó, as aspas e eu estou passando um valor fixo aqui no código. É isso que eu não quero, eu quero que seja dinâmico, eu quero que seja fornecida essa informação pela pessoa que está usando o sistema. Então aqui eu vou ter que usar a variável leitor. Sempre que eu quiser ler do teclado, eu vou ter que usar essa variável leitor. Então aqui eu vou apagar essas aspas e vou colocar leitor. Tem uma instrução aqui chamada next line, leia a próxima linha que a pessoa for digitar. Opa, é isso mesmo que eu quero. Leitor, next line, próxima linha. Quando a aplicação parar nessa linha 10 aqui, chegar nessa linha 10, o Java ele vai travar o programa aqui e vai ficar aguardando a pessoa digitar alguma coisa e der um enter. A pessoa deu enter, ela meio que liberou o scanner e aí o programa continua a execução das próximas linhas. Então, nesse ponto aqui, a aplicação fica travada esperando a pessoa digitar. Quando eu for rodar a aplicação, vocês vão ver isso. Beleza? E agora eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, para a idade e para a nota.
Eu não quero mais deixar fixo no código. Então, int idade é igual a leitor, ponto. Só que o nome é uma string, é texto. Então a gente chama leitor.nextLine, que ele trata essa linha como sendo texto. Mas a idade é inteiro. E aí tem um outro comando chamado nextInt, que é para quando eu quero ler e converter para um número inteiro, nextInt. E embaixo, na nota, leitor. Você já deve ter sacado, next double. Existe aqui o double, next double, para ler um texto como decimal. Beleza? Li as 3 informações com o leitor, que está lendo aqui do system in do teclado. Na sequência, eu dei um system out nas 3 informações. Vou apagar esses códigos aqui, ó, que tinha depois para mudar a nota, tal. Foi só para eu te mostrar que dá para trocar as variáveis, o valor das variáveis. E agora pronto, já terminei o meu código, já posso executar e ver se de fato eu vou conseguir ler do teclado e deixar o código dinâmico, ao invés de deixar as informações estáticas fixas no código. Vamos lá, clicar no playzinho aqui azul, que agora está na minha linha 5, escolher a opção Run, e olha, perceba, ele exibiu aqui embaixo, né, naquela aba Run, ó, ele deu o System Out, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ele executou o jeito que o Java aqui executa, ele entra no main e executa linha por linha, de cima para baixo. É assim que funciona a execução de um programa. Ele vai linha por linha de cima para baixo. Então a primeira linha é um System Out, ele executou, apareceu aqui na tela, boas-vindas ao sistema de gestão escolar. A próxima linha ele executou, cria uma variável do tipo scanner chamada leitor, new scanner system in, beleza, cria um scanner que vai ler do teclado, executou essa linha. Próxima linha, leitor nextLine e guarde na variável nome. Como eu chamei o nextLine, ele precisa ler isso do teclado. Então o programa está parado aqui nessa linha. Por isso que ele não imprimiu nada aqui, ó, e está aqui executando. Não apareceu aquele process, finish, exit, não sei o que. Então a minha aplicação ela não foi finalizada, ela ainda está em execução. Eu consigo verificar isso porque essa aba Run aqui embaixo está travada. Aqui no canto tem uma barrinha aqui de menu na vertical, ó, e aparece um quadradinho vermelho, ó, onde eu posso forçar para ele parar a aplicação. Ó. Então se apareceu esse quadradinho vermelho, eu consigo forçar a parar a minha aplicação, significa que ela está executando. E lá em cima também, ó, no canto superior direito da tela, aparece o quadradinho vermelho. Se ele está aparecendo é porque a aplicação está em execução. Formas de você checar se a aplicação ainda está em execução. Beleza? E agora ele está aqui, ó, leitor nextLine. Lembra que eu vou ler do teclado? E onde que eu digito? Aqui, nessa telinha. Ó. Tem que estar aqui embaixo no Run. Ó. Ó, aqui embaixo. Ó. Eu consigo digitar. Digitei. Como é que eu falo para ele que eu terminei de digitar? É só dar um Enter. Então aqui eu vou digitar o nome. Ó. Rodrigo. Quando eu der um Enter, ele vai ler essa informação. Ó. Vai pegar o nextLine, essa linha inteira, jogar na variável nome, passar para a próxima linha do código que chamou o nextInt. Vai esperar eu digitar, vai guardar na variável e aí vai. Então, digitei Rodrigo, dei um Enter, ficou parado, está na próxima linha, esperando eu digitar a idade. 35, Enter, ficou parado, está esperando eu digitar a nota. Vou digitar aqui 8.5, Enter, deu uma mensagem de erro aqui, ó. Exception, thread, main, Java útil. Sempre que aparecer essa palavra exception é que deu alguma exceção, algum erro no programa. Mais pra frente eu vou te explicar como que funciona esse negócio de exceptions e erros no Java. Deu um erro aqui, não era para acontecer esse erro. Se deu um erro aqui é porque tem algo errado, tem algo estranho, tem algo inesperado aqui no programa. E aqui o que aconteceu? Quando eu digitei a nota 8.5, ele deu um erro. Por quê? Eu te falei no vídeo anterior que a variável double serve, o tipo double, né, o tipo primitivo double, serve para guardar um valor decimal e a gente separa as casas decimais usando o ponto. Isso quando eu estou declarando fixo aqui o valor, 8.5. Não é vírgula, eu até comentei, no Brasil é vírgula, né, que a gente separa as casas decimais. Aqui no código não, é ponto, porque é o padrão americano. Só que quando a gente lê com o leitor aqui, com o scanner, ele detectou a configuração aqui do meu sistema operacional que está em português, e aí automaticamente ele já assume que vai ser com vírgula. Isso por causa da configuração do meu sistema operacional. Então, por isso que deu erro. Embora o ponto seja o padrão americano, o comum, né, nas aplicações,
Como o meu sistema está em português aqui internamente, ele esperou que as casas decimais fossem fornecidas com vírgula. Eu forneci com ponto, deu erro. Então cuidado, se der um erro aí no seu computador, com ponto, pode ser esse mesmo problema, digita com vírgula e vê se vai funcionar. Então, ele deu esse erro aqui, agora ele finalizou o programa, porque deu um erro e aí ele travou, não fez mais nada. E aí agora não aparece mais o quadradinho vermelho, minha aplicação finalizou. E aí ele mostrou aquela mensagem no final, processo finalizou com código 1. Não foi o código 0, o código 0 é quando ela finaliza normalmente. Código 1 é quando deu algum erro inesperado no meio do caminho, que foi o que aconteceu aqui. Então eu vou rodar de novo, clicar lá no ícone de play, né, o ícone verde. Boas-vindas, ele vai esperar eu digitar. Rodrigo, idade 35, nota 8,5. Agora eu vou usar vírgula, dei enter. Olha lá, ó. Agora ele executou e perceba que ele deu o system out e ele pegou exatamente o valor que eu digitei. Então o valor que eu digitei é o valor que ele armazenou nas variáveis e o system out mostrou certinho essas informações. E agora perceba, ó, a aplicação finalizou com código 0. Código 0 ela finalizou normal, não teve nenhum erro no meio do caminho. Esse é o esperado. Beleza? Então deu certo. Perceba, acabamos de aprender como ler informações do teclado que são digitadas, no caso do IntelliJ, aqui nessa aba Run, e eu consigo guardar isso em variáveis ao invés de deixar o valor fixo no código. Show de bola. Agora a gente só podia melhorar, né? Porque quando roda o programa, ele mostra a mensagem boas-vindas e fica parado, né? Como é que a pessoa que está usando o sistema vai saber? Tá, e aí? Por que está parado aqui? É para eu fazer alguma coisa? A gente podia colocar um outro system out pedindo para ela digitar, né? Digite seu nome, digite o nome do estudante ou algo do gênero. Então vamos alterar aqui o código. Então, logo após criar o leitor, antes de ler o nome, vou colocar um system out, SOUT, enter, lembra do atalho. E aqui, entre aspas, eu vou passar, digite o nome do estudante, 2 pontos. Como se fosse a funcionalidade para a professora Marli cadastrar as informações dos estudantes dela. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a idade e para a nota. Lembra como é que eu duplico essa linha do system out? Ctrl D. E aí Ctrl D de novo, vai duplicar de novo. E agora eu quero jogar essa linha aqui, ó, lá para baixo. Como é que eu faço para mover uma linha? Eu posso deixar o cursor do mouse aqui na linha que eu quero mover, usar o atalho Ctrl Shift e a setinha. Setinha para cima, ele anda para cima, setinha para baixo, ele arrasta o código para baixo. Em vez de você selecionar tudo, dá um Ctrl X, Ctrl V, Ctrl Shift e setinha para cima e para baixo, ele move o código cuja linha está selecionada aí no momento, onde o cursor do mouse está no momento. Então aqui, digite, o próximo aqui é a idade, né? Digite a idade. E essa linha daqui, Ctrl Shift, setinha para baixo, vou jogar para cá, digite a nota do estudante. Vou só dar uns enters aqui, só para separar, ó. Então, agora vai ficar assim o programa. Criei o leitor, dei um system out para avisar a pessoa que ela precisa digitar algo e na linha seguinte chamei o leitor next line. Aí ele fica parado, mas pelo menos antes mostrou uma mensagem, a pessoa sabe que é para ela digitar alguma coisa. E mesma coisa aqui para a idade e para a nota. Vamos rodar novamente o programa. Cliquei aqui no playzinho verde, run. Olha lá, boas-vindas ao sistema, digite o nome. Agora está mais intuitivo. Aí a pessoa digita aqui, é Maria da Silva, é estudante, ela tem 19 anos, digite a nota, ela tirou 9,75, enter, e perceba que ele imprimiu certinho, ó, Maria da Silva, 19, 9,75. Então, funcionou, e agora a gente está só digitando uns textos aqui para deixar mais óbvio o que é para a pessoa fazer. Beleza? Agora a gente só podia melhorar isso daqui, ó, na hora de imprimir aqui as informações, ao invés de simplesmente imprimir solto, assim, ó, Maria da Silva, 19, a gente podia colocar um texto, ó, nome do estudante, Maria, idade digitada do estudante, 19. Colocar um texto aqui antes do valor da variável. E agora, para fazer isso, é aqui nesse System Outs, ó. O System Out é onde eu estou imprimindo, ó, nome, idade, nota. Só que eu quero dar uma formatada nesse texto que eu quero exibir. E aí a gente vai aprender aquele recurso que eu falei que era um dos objetivos desse vídeo. Eu preciso imprimir um texto, só que eu preciso juntar um texto com outro texto. Eu quero pegar um pedaço que é fixo, que é nome digitado, e juntar com um pedaço que é dinâmico, que está armazenado numa variável.
Então esse é um conceito que é chamado de concatenação. É quando você quer juntar dois textos. Sejam duas strings fixas, separadas aqui, delimitadas por aspas, ou duas variáveis, um texto fixo, uma variável, um texto fixo, não importa, você consegue juntar textos, seja para imprimir, seja para declarar uma variável. Então aqui, nesse system_out, no primeiro, ó, eu vou apagar aqui o nome. Ó. Eu quero exibir a mensagem ó, dessa forma. Ó. Vou abrir as aspas, que eu vou começar a digitar um texto. Ó. Nome do estudante digitado, 2 pontos, vou dar um espaço, e aqui, ó, depois desse espaço, aqui eu quero jogar a variável nome. Na teoria, a gente poderia colocar assim, ó. A variável não se chama nome? Só que vai ter um problema se a gente fizer assim. A gente colocou essa palavra nome dentro das aspas. Então o Java, ele acha que você quer exibir na tela nome, e não o nome que está na variável. Ele quer imprimir a palavra nome mesmo, o texto nome na tela. Não, eu não quero jogar o texto nome, eu quero jogar o conteúdo da variável que se chama nome. Então não é dessa forma que a gente junta uma variável dentro de um texto. Como que a gente faz para juntar? Então tirei aqui. Depois que eu fechei essas aspas, para a gente juntar dois textos, a gente usa o sinal de mais, o sinal de adição. Como se eu estivesse fazendo uma soma. Só que eu não estou somando números, eu estou somando textos. E aí depois desse mais eu tenho que passar. Tá, você quer juntar esse primeiro texto aqui com o quê? Eu poderia passar outro texto aqui qualquer, ou ele aceita que eu passe o nome da variável. Então agora o nome da variável ó, não está dentro das aspas, então ele não vai imprimir na tela a palavra nome. Ele vai juntar esse texto com o conteúdo da variável nome. Então isso daqui, da gente juntar palavras, variáveis, é chamado de concatenação. Fique ligado nesse nome porque ele é mega comum. Ah, tem que concatenar não sei o que lá. Você já sabe agora, tem que juntar textos com variáveis, enfim. Isso que é a ideia da concatenação. E aí eu quero fazer a mesma coisa aqui para a idade. Ó. Vou dar um Ctrl C, vou colar e a mesma coisa para a nota. Só vou trocar o texto aqui. Ó. Aqui é idade do estudante digitada. Idade é a variável que eu vou juntar. E aqui é nota do estudante digitada. E aqui eu vou juntar com a variável nota. Então, concatenei aqui no system_out. Vamos ver se vai funcionar e se vai sair certinho? Bora lá. Vou clicar aqui no play. Rodei o programa. Boas-vindas, digite o nome. Pedro Assis. Digite a idade, tem, sei lá, 16 anos. Digite a nota, tirou 6,0. E olha lá os system_outs agora, ó. Nome do estudante digitado, Pedro Assis. Idade do estudante digitada, 16. Nota do estudante digitada, 6.0. Então, eu consegui juntar um texto fixo ali no código com o conteúdo de uma variável usando o sinal de mais, o símbolo de mais, que é como se eu estivesse somando dois textos, juntando, concatenando. Essa que é a ideia da tal da concatenação. Mega útil aqui nos programas, porque a gente vai querer fazer isso, né? Juntar partes de texto para criar um texto maior. É assim que funciona no Java. Beleza? E agora, mais uma coisinha importante para a gente aprender. Percebe que agora já começou a aumentar, são coisas novas e tal. E talvez você queira fazer anotações aqui para você não se esquecer. Poxa, esse negócio do scanner, Rodrigo, ó, pô, eu queria anotar aqui, cara, scanner. Daqui 2 dias, o que é system.in mesmo? Nem lembro, não lembro nem o que eu almocei hoje. Vou lá lembrar o que é system.in. Então você provavelmente, como toda pessoa que está estudando, seja lá se é programação ou qualquer coisa, você deve costumar fazer anotações para depois você ter ali a sua colinha, você revisar e tudo mais. Então ao invés de você fazer essas anotações num caderno, deixar isso separado, tem como você anotar no próprio código. Poxa, Rodrigo, tem como eu fazer uma anotação aqui, ó, escrever alguma coisa, mas não é um código que vai ser executado pelo Java. É só uma anotação minha, eu quero escrever alguma coisa para eu lembrar, sem que o Java execute. Existe esse conceito na programação, não é do Java, que é o conceito de comentários de código. A gente consegue deixar trechos de comentários aqui, são informações que o compilador vai ignorar. São informações apenas para você, pessoa que programou, para escrever alguma coisa, detalhar o porquê que você fez, criou uma variável, para se lembrar de alguma coisinha. Como que funcionam os comentários no Java? Tem 2 principais formas de você fazer um comentário. A primeira delas é usando o sinal de //. 2 barras. Quando você coloca esse //,
o Java já sabe, opa, o que tiver aqui na sequência, ou na frente dessas barras, é um comentário, vou ignorar. Então ele não vai considerar que é uma instrução, que é um bloco, que é uma variável, ele vai simplesmente ignorar. E aqui você pode digitar alguma coisa, fazer algum comentário. Então você pode fazer as suas anotações aqui, ó. Scanner que vai ler do teclado, ou algo do gênero. Então percebe que até no IntelliJ, ó, ele mostrou essa linha numa cor meio cinza, ele colocou numa cor diferente para destacar que isso daqui é um comentário. Então, só para você ver que é um comentário, perceba que não deu nenhum erro, ó. Aqui em cima no canto superior direito, ó, não tem aquele símbolo de nenhum erro. Vou rodar novamente o programa e ele pediu lá, ó, digite o nome do estudante. Blá, 12 anos, nota 3, pronto. Percebe? Não interferiu em nada aquele comentário. É só uma anotação para você mesmo no futuro ou para outras pessoas que vão ler e mexer nesse código, saber determinados trechos quando não estiver tão claro, assim quando for algo mais complicado. Beleza? Então tem esse comentário que é o comentário de uma linha só. Então o barra barra você escreve o comentário tudo na mesma linha. Ó. Você não pode dar enter e ir na linha de baixo comentar. Se você der enter e ir na linha de baixo comentar, ó, aí começou a dar erro. Porque aqui o que está na linha de baixo já não faz parte do comentário. Se você quer que o comentário tenha mais de uma linha, pô, eu quero escrever um texto longo, só que eu não quero deixar tudo numa linha só, vai ficar ruim de ler, eu quero quebrar a linha e tal. Aí tem outra marcação, outro sintaxe aqui do Java para comentário de várias linhas. Então eu vou colocar aqui embaixo, por exemplo, antes do systemouts. Aí esse comentário que é de múltiplas linhas, o símbolo é diferente, é barra, asterisco, dá um enter, e aí na hora que eu dei um enter o Java já fechou ó, com asterisco barra. Barra asterisco eu abri, asterisco barra eu fechei. Tudo que tiver no meio é como se fosse um bloco, sabe? Tudo que tiver no meio ali é comentário. Se está em 1, 2, 3, 50 linhas, tudo que está entre o barra asterisco e o asterisco barra é comentário. Então aqui, comentário de várias linhas. Percebe? Várias linhas aqui eu posso ir escrevendo e tudo que tiver dentro desse bloco, o Java sabe que é comentário, que é para ignorar. Percebe que ele deixou naquele mesmo tom de cinza aqui do comentário de uma linha só. Beleza? Então dessa forma você consegue fazer anotações aí no seu programa, escrever coisas para você lembrar no futuro, algum código que ainda não está tão claro assim, algum código que é mais complicadinho, você pode deixar esses comentários que o compilador do Java vai ignorar isso daqui. Beleza? Comentários existem em todas as linguagens de programação, sendo que no Java tem o barra barra e o barra asterisco, asterisco barra para comentário de múltiplas linhas. Beleza? Então, acabamos de aprender aí essas 3 coisinhas, né? Como fazer leitura do teclado para deixar o programa mais dinâmico, usando essa tal de scanner, sendo que esse scanner tem que fazer o tal do import, você não precisa digitar, a ideia é completa para você. E para usar o scanner tem que usar esse tal de new scanner. Isso daqui, depois a gente vai aprender com calma o que é esse new. E nos parênteses você tem que passar de onde que o scanner vai ler, porque ele lê de arquivo, lê do teclado, por exemplo. System.in é para ler do teclado. Aprendemos a fazer também concatenação. Você tem uma string, você quer juntar com outra string ou com um conteúdo de uma variável, você usa o símbolo de mais e aí você consegue formar palavras, frases maiores aqui, principalmente na hora de imprimir uma informação, se você quiser fazer formatação. Então, essa é a ideia da concatenação, que facilita bastante aqui no código. E os comentários. Então, 3 coisinhas novas que acabamos de aprender. Para fechar, vou mostrar mais uma coisinha importante, que é só um facilitador, na verdade, não vai mudar muita coisa. É uma novidade que entrou no Java, se não me engano, na versão 10, que é uma outra forma que eles fizeram para declarar variáveis usando uma nova palavrinha reservada, que é a palavrinha var. Então lembra que eu falei que para declarar variável a gente tem que colocar o tipo e o nome. Não pode ser só o nome da variável, tem que ter o tipo antes. Só que nesses casos aqui, ó, do scanner, é um bom exemplo aqui. Acaba que você tem o tipo aqui antes do nome da variável, e aí você tem o new e aqui repete de novo esse scanner. Ó. Então se aqui é new scanner, é óbvio que a variável vai ser scanner. Então o pessoal do Java quis diminuir essa redundância. Então eles pegaram uma ideia e falaram, por que a gente não tira esse scanner aqui? Ó? Porque se tem um new scanner, é meio óbvio que a variável leitor vai ter que ser do tipo scanner. Então a gente podia deixar isso daqui um pouquinho mais genérico. Aí eles criaram uma palavrinha chamada var, que entrou, se não me engano, no Java 10. Então é só a partir dessa versão do Java.
Poxa, se eu estiver usando o Java 8 no projeto, aí não tem essa palavrinha, você vai ter que fazer do jeito tradicional. Então, essa é outra forma de declarar variáveis. Antes do nome da variável, você coloca essa palavrinha var, e o Java ele vai saber qual que é o tipo da variável olhando para o que está depois do símbolo de igual. Então ele vai olhar, aqui eu estou falando, Java, declare uma variável chamada leitor. Tá, vou criar uma variável chamada leitor, mas qual que é o tipo dela? Putz, agora tem esse var, né? Antes você me dizia já de cara qual era o tipo. Agora é var, né? Só para dizer que é uma variável. Como é que eu vou saber qual que é o tipo? Ele vai olhar para o que você está passando depois do símbolo de igual. O que você está atribuindo. Então aqui ele vai olhar, você está passando new scanner. Beleza, a variável leitor eu já sei que ela é do tipo scanner. Então funciona porque depois do símbolo de igual a gente passa qual é o tipo de informação que queremos armazenar na variável. E a gente pode usar isso daqui também para todas as variáveis. Ó. Var nome, var idade, var nota. Então fica até um pouquinho mais enxuto, um pouquinho menos redundante o código. Tem gente que prefere, desde a versão 10 do Java, só declara variável assim, utilizando a palavrinha var, porque fica um pouquinho mais enxuto e nesses casos dos tipos primitivos, talvez não faz tanta diferença, mas nesses casos aqui do scanner, quando a gente for ver orientação a objetos, faz diferença porque você diminui essa redundância. Você não precisa ficar colocando scanner, new scanner. Classe, nome da variável, new, nome da classe de novo. Fica repetindo o nome da classe. Então aqui, dessa forma, usando o var, você diminui essa redundância. Então, não vai mudar nada aqui no programa. Vai continuar executando igual. É só uma outra forma de declarar variáveis e é uma forma nova aí, desde a versão 10 do Java. Já tem um bom tempo que tem esse recurso. E eu recomendo utilizar também para simplificar os códigos. Beleza? E com isso, fechamos aqui então mais um vídeo com mais conhecimentos em relação ao Java, em relação a essa parte aí de lógica de programação. Aprendemos como deixar as informações do nosso programa dinâmicas, sem deixar fixa, chapada aqui no código. A pessoa vai digitar no teclado e para fazer isso usamos essa tal de classe scanner, lendo do teclado, né, usando o tal do system in para referenciar o teclado. Então, todas as informações agora são digitadas ali no teclado. Beleza? Aprendemos como deixar comentários no código também, para você anotar alguma coisinha que você quer lembrar depois. E aprendemos a fazer a tal da concatenação, juntar textos para dar uma formatada na hora de exibir informações aqui para a pessoa que está usando o sistema. 3 coisinhas. Beleza? Antes de fechar, tem mais uma última aqui, que talvez em relação ao vídeo anterior tenha surgido essa dúvida, né? Então deixa eu voltar aqui, ó, esses tipos, ó, int, idade, double, nota, os tipos primitivos, né? Então essas variáveis que a gente guarda o valor aqui diretamente, ó, int, idade igual a 10. Eu não preciso falar new e passar o nome da classe, isso é o tal do tipo primitivo que eu tinha comentado no vídeo anterior. Só que no Java tem vários tipos primitivos. Não tem apenas int e double e o boolean que eu mostrei. Existem vários outros tipos primitivos. E eu deixei uma tabelinha separada aqui para mostrar para vocês. Ó, está aqui no slide. Então perceba, tem vários outros tipos primitivos no Java. Então tem o tal do byte para número inteiro. Tem byte, short, int e long. São 4 tipos diferentes para armazenar números inteiros. Eu mostrei só o int para você, mas também existem esses outros. E qual que é a diferença entre eles? Já que todos armazenam números inteiros. A diferença é no valor que ele consegue armazenar, no valor que ele consegue representar. Como assim o valor que ele consegue representar? Por exemplo, vamos pegar essa variável aqui, ó, int idade. Eu estou criando uma variável chamada idade, ela é do tipo inteiro. Ah, Rodrigo, variável do tipo inteiro é para guardar um número inteiro, né, que não tem casas decimais. Isso. Mas tem um limite de valor aqui. Se eu quiser guardar um número 1 trilhão aqui, eu consigo? Bom, vamos tentar. Ó. 1 trilhão precisa de 12 casas, 12 zeros aqui, né? E olha só, apareceu vermelhinho aqui, eu já dei o erro. Então ele fala, olha, integer, número inteiro muito largo, muito longo, muito grande. Então perceba, essas variáveis elas têm um limite, têm uma faixa de valor. Não é infinito qualquer número, qualquer valor que você pode armazenar.
Então, tá aí essa diferença. Existe uma diferença de valores que você pode armazenar nos tipos primitivos. E nessa tabelinha aqui eu deixei um resumo. Então, o tipo que cabe a menor quantidade de informação é o tal do byte. Ele serve para armazenar o número inteiro, só que ele só consegue guardar números até o 127. E essas variáveis elas também guardam números negativos. Então aqui está a faixa de valores. Ó, do byte, ele consegue armazenar de menos 128 até 127. Se você quiser guardar, representar um número, sei lá, 500, a variável não pode ser do tipo byte, porque já estourou o 127, que é o valor máximo. Aí você tem que usar, por exemplo, o short, que é maior do que o byte. Ele aguenta de menos 32.768 até 32.767. Cabe mais números ali, mas ele tem um limite também. Eu quero armazenar o número 50.000. Não pode ser nem byte nem short, aí tem que ser int. O int ele guarda até 2 bilhões e alguma coisa aqui. Então, se você precisar guardar um número maior do que 2 bilhões, aí tem um long, que aí o long, olha o tamanho aqui, cabe um número estratosférico aqui, quintilhões. É muito número aqui. Você nunca vai precisar guardar um número maior do que esse numa aplicação. Então, não se preocupa. O long já é o valor máximo aqui. Beleza? Agora, para números decimais, eu mostrei para você o double, só que tem também o float. Tem o double, que tem uma faixa maior, mas tem um float que tem uma faixa um pouquinho menor. É assim que funciona. E tem uma curiosidade aqui. Então, deixa eu voltar aqui. A idade é 19. Vou criar mais umas variáveis para esses tipos aqui. Então, byte b é igual a 10, por exemplo. Cabe na variável byte. Agora eu quero criar uma variável long. Long número igual a um número qualquer aqui. Então, vou colocar aquele número grandão lá, que já não cabia no int, né? Percebe que deu um número grande aqui, só que ele está dentro do limite do long. Mas por que ele não está aceitando? Porque existe uma representação padrão no Java. Toda vez que você coloca um número inteiro, o Java assume que esse número inteiro ele é do tipo int. Então por isso que ele está dando erro. Ele fala, olha, a variável é long, mas o valor que você está passando aqui, você está passando como inteiro. E no inteiro não cabe esse número gigante. Então no Java ele tem esse negócio esquisito. Assim. Se você quiser falar para o Java que esse valor aqui não é para representar como inteiro e sim como long, no final aqui do número você coloca a letra L. Ou L maiúsculo ou L minúsculo, tanto faz. Isso é para dizer, Java, tá vendo esse númerozão sinistro? Não considera que é o inteiro, que é o seu padrão. L, considera que é long. Então tem esse negócio estranho aí no Java. Então já fica familiarizado. A mesma coisa com o número decimal. Qualquer número decimal para o Java é double. Poxa, se minha variável é float, float altura é igual a 1.70, por exemplo. Ele vai dar erro porque 1.70 é número quebrado. Para ele isso é um double. Não, mas eu quero que esse número aqui seja representado como float. Coloca a letra F, ou minúscula ou maiúscula, para dizer que você quer que esse número não seja o double, que é o padrão, e sim um float. Então, tem esse negócio esquisito, mas é raro você encontrar esse tipo de coisa aqui nos programas. É só para você ficar ligado. E uma última coisinha, quando você tem um número grande assim, caraca, que número é esse aqui? 1, 0, 0, 0, é 1 milhão, 1 bilhão, 10 milhões? Que número é esse? Desde a versão 7, se não me engano, do Java, o Java criou um mecanismo só para separar aqui o número e ficar mais legível para você. Então você pode usar o símbolo de underline para separar ali os milhares ali do número. Então você pode declarar um número assim, 1, underline 000, underline 000, underline 000, por exemplo. Então aqui seria 1 bilhão, né? Então você pode usar esses underlines só para fazer uma separação visual. Esse underline aqui não vai interferir em nada no número. É só uma separação visual para quem lê esse número entender onde que estão as separações aqui dos milhares, dos milhões e tal. Então é só uma forma de você representar um número muito extenso de uma maneira mais fácil para quem está lendo o código entender que número é aquele monstruoso que está aparecendo. Beleza? Então são coisinhas chatinhas ali, mas que é importante você já conhecer, mas nem sempre a gente usa isso daqui no dia a dia. Até porque aqui seria no caso de você passar um valor fixo direto no código. E a ideia não é essa, não é passar um valor fixo no código e a gente pegar os valores dinamicamente. Beleza? Então agora sim, fechamos aqui mais esse vídeo. Aprendemos bastante coisa aqui, scanner, como fazer leitura de dados. Aprendemos aqui mais um pouquinho de tipos primitivos,
comentários, concatenação, e com isso deixamos o nosso programa um pouquinho mais dinâmico. No próximo vídeo a gente vai sair um pouquinho desse mundo do input e começar a entrar naquela área do processamento, lá daquele ciclo do algoritmo. Então agora que eu já sei pegar informações e representar essas informações, como é que eu faço para representar um processo, manipular essas informações? Então fique ligado que em breve gravarei e postarei mais vídeos para a gente começar a implementar um algoritmo que não tem apenas mais inputs, mas sim eu pego esses inputs e começo a manipulá-los de alguma forma. Então fique ligado, um abraço e até lá.